Bem, Fred tá fora. Edema complicou tudo. O Fluminense tá repleto de desfalques pro jogo contra o Cerro Porteño. Você vai entender melhor o que cada um tem ali e por que cada um desses desfalques não vai jogar nesse vídeo aqui de Giro de Notícias. Roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vem comigo aqui pra poder baixar o OneFootball, amigo, exatamente. Dê aquele gritão maroto, o aplicativo OneFootball que está presente aí mais centro do país e Eurocopa e Copa América, principalmente Copa América. Não vai poder assistir o jogo na hora, vai estar tendo coisa mais importante pra fazer. Cara, ó, celularzinho ali, ó, baixa. Lá tem notícia, tem uma votação, inclusive. Tem a galera torcendo pra Argentina, tem a galera torcendo pro Brasil. Gabriel, você vai torcer pra quem? Pô, não assisti a Copa América inteira, cara. Vou torcer agora no final. Tem torcida lá embaixo. Clica aqui na descrição, vai lá e deixa a sua torcida pro Brasil ou pra Argentina. A opção tá na sua mão, vai lá. Bem, o Fluminense, como eu falei, confirmada a notícia de que Fred teve um edema na coxa direita e está fora da partida. Assim, vamos lá, né? Vamos falar exatamente. O Fluminense divulgou que Fred teve esse edema, na verdade, as informações e tal, enfim, é de que ele passou por um exame de ressonância e teve um edema detectado na musculatura anterior da coxa direita. Com isso, um edema vai deixá-lo assim, óbvio, os piores ficam 6 meses, sei lá, um tempão fora, mas em geral ele vai ficar fora ali por 2, 3 semanas. Não é um negócio gravíssimo, mas também não é algo que, a não ser que a recuperação seja recorde, algo que talvez com Fred nessa idade, mesmo assim eu teria restrições, ele não deve jogar contra o Cerro Porteño. Dito isso, e assim, há grande chance de não jogar a volta também, né? Assim, é certeza que não joga a ida e grandíssimas chances de não jogar a volta. E aí eu fui fazer até uma listinha aqui de jogadores que estão fora dessas partidas, né? Pelo menos atualmente. O Fluminense tem um problema sério, que começa pela centroavância. Por quê? Porque além de perder Fred que sentiu durante o jogo da última quarta-feira contra o Ceará, o Fluminense também não tem Abel Hernandes. Na verdade, vocês vão ver que tem sérios problemas de centroavância. O Fluminense não tem Abel Hernandes. Abel Hernandes sofreu uma lesão no calcanhar, está com uma lesão no calcanhar. A última partida dele foi contra o Corinthians, na 7ª rodada, justamente aquela partida que ele foi expulso. Fred não jogou e ele foi expulso com 5 minutos do segundo tempo. E de lá pra cá, acabou não jogando. Qual que é a questão? Abel Hernandes já está em fase de transição. Então há a possibilidade dele jogar contra o Cerro. Há a possibilidade. Ele está em fase de transição. O Fluminense está tentando adiantar a recuperação para que pelo menos, ele possa ficar no banco e possa pelo menos ter alguns minutos ali em campo, ter alguma coisa numa emergência. Isso porque o Fluminense vai jogar lá no Paraguai, precisaria, obviamente, de ter outras opções. Bem, Abel Hernandes, a situação é essa, no calcanhar. Há uma esperança de levá-lo para o jogo. Já Bobadilla, que é o outro centroavante, seria, na verdade, o terceiro ali na ordem, né? Na hierarquia. Bobadilla teve uma lesão na panturrilha. Também não joga desde o jogo contra o Corinthians, na 7ª rodada. Ele entrou, né, na verdade, para suprir a expulsão de Abel Hernandes. E, enfim, foi a última partida que ele jogou. Também teve essa lesão na panturrilha e já não foi relacionado para os jogos seguintes. E Bobadilla, ele ainda a gente não viu treinando, não viu muita informação. Então Bobadilla, ao que tudo indica, segundo a notícia até do GE mesmo, não deve ter jogos por agora, não. Até o GE diz que com a lesão na panturrilha, a presença contra o Cerro Porteño é muito improvável. Ou seja, Bobadilla deve ficar fora mais um tempo. Olha o azar do Fluminense de... Vocês estão vendo que até agora eu listei 3 jogadores, né? Os 3 são os 3 centroavantes principais aí do início do ano. É bizarro o azar acontecer isso na mesma época, porque pode acontecer ao longo do ano, os 4 centroavantes machucarem. Mas na mesma época, vamos lá, né?
E o quarto jogador é o centroavante também, joga muito por dentro, apesar de alguns querem que jogue por fora, que é John Kennedy. John Kennedy, aí esse caso é um pouco mais complicado, porque John Kennedy tá com Covid, teve Covid, na verdade. A última partida que ele fez foi contra o Botafogo, dia 17 de abril. Só que o caso de John Kennedy é um pouco mais complicado. O caso de Covid dele foi um pouco mais complicado. De todos do Fluminense até agora, ele foi o que mais sofreu com os efeitos, né, da Covid. E tá fora desde o dia 17 de abril. Houve ali um comentário de que talvez ele pudesse... ele teve uma questão de pneumonia no passado, isso poderia ter complicado, etc. Fato é, o Fluminense não deu muitas informações. Ele segue fazendo a transição e pelo tempo parado, acho difícil que voltasse já jogando direto no profissional. Até por uma questão física, né? Dele voltar e provavelmente vai voltar sem ritmo de jogo nenhum. São quase 3 meses parado. Com o John Kennedy a situação é essa. Há algumas especulações de que não, o Fluminense está escondendo notícias de John Kennedy, etc. Eu acho um pouco improvável nesse momento, mas ok, né? Especulações, todo mundo pode especular. E a gente passa para na verdade, vamos resolver o problema da centroavância aqui, depois para citar os outros 2 jogadores que estão fora. Houve gente que falasse bem assim: traz Samuel Granada de volta do Vitória. Cara, não é tão simples assim. Aconteceu agora, por exemplo, o Santos vendeu o Luan Pérez, zagueiro, passou pelo Fluminense, inclusive. E, como ele vendeu o Luan Pérez, tinha um zagueiro chamado Wagner, emprestado pro Náutico, jogando muito bem, o Náutico é líder da Série B e tal. E aí o Santos vendeu o Luan Pérez e falou: opa, vou precisar ir no mercado contratar um zagueiro. Tem aquele nosso que tá bem lá no Náutico, emprestado. Pediu ao Náutico de volta, tava lá no contrato, pediu de volta, voltou pro Santos. E aí, só que, se o Santos fez isso, Gabriel, o Fluminense faz isso Samuel Granada, né? Tem uma grande diferença. O Fluminense não tá indo no mercado contratar. O Fluminense tá precisando de centroavante pra um jogo, pô. Aí vai fazer o desacordo com o Vitória, trazer Samuel Granada e inscrever hoje... Que é hoje, que tem que escrever pra poder jogar na Libertadores. Pra ele poder voltar e ser banco de Abel Hernandes. Aí todo mundo volta e Samuel Granada é a 5ª opção, de novo. Não, né? Deixa o cara emprestar no Vitória, não faria sentido fazer isso. Esse corre ainda ficar mal no mercado, né? Na hora de emprestar jogadores. Então, no caso de Samuel Granada, não faria sentido isso. Alguns especularam o João Neto também. Acho que o João Neto tá inscrito, né? Imagino que contra o Cerro, se nenhum centroavante puder desses que eu citei agora tiver recuperado, imagino que o João Neto deva ir pro banco sim. Talvez até se um só tiver recuperado, ele deve ir pro banco. Mas João Neto, o jogo em que ele jogou contra o Atlético Paranaense, deu a impressão de estar muito verde ainda. Então, assim, ele deve ir pro banco, deve ser opção, mas não acreditaria em Roger já lançando João Neto de início logo. Ter dificuldade contra zagueiros mais fortes, por exemplo. Então isso faria uma certa diferença. Já passando para as outras opções, né? Já que as opções de centroavanço são essas, a gente tem o caso de Nino, convocado para as Olimpíadas. Nino vai para Tóquio. E aí tem aqui, acho que dá para poder passar, que é importante, quantos jogos Nino perde? É o que todo mundo está se perguntando. Bem, depende de quando o Brasil cair. Se o Brasil cair na primeira fase, Nino volta, a primeira fase acaba dia 28, Nino volta ou contra o Juventude, acho pouco provável, dia 31, 3 dias depois, pra voltar de Tóquio, 24 horas quase de viagem e tal. Pouquíssimo improvável. Se o Brasil cair na primeira fase, Nino volta no jogo de volta contra o Criciúma. Pelo menos ele, se não tiver um descanso, alguma coisa. Que é no dia 3. A primeira fase acaba no dia 28, ele voltaria pro jogo de volta contra o Criciúma aqui no Maracanã. Se o Brasil cair nas quartas, aí ele perde esse jogo contra o Criciúma e voltaria contra o América Mineiro no dia 8. Essa seria a volta de Nino contra o América Mineiro já depois desses 2 mata-matas. Se o Brasil cair na semifinal, provavelmente Nino também voltaria contra o América Mineiro, porque a semifinal é no dia 3 e o jogo contra o América é no dia 8. Então, teria ali 5 dias de diferença, daria pra ele voltar ainda e jogar. Agora, se o Brasil for à final... Na verdade, se ele cair na semifinal também, porque tem disputa do bronze, né? Mas enfim, se Nino for... esse jogo contra o América Mineiro, ele não joga se for pra semifinal. Tem razão aqui, eu escrevi e não li. Se Nino for pra final, ou melhor, se o Brasil chegar na semifinal, for na final ou decisão em terceiro lugar, Nino ou vai fazer uma volta épica pra poder jogar o primeiro jogo das quartas de final, lembrando, final e terceiro lugar são ali
no dia 7 de julho. E as quartas de final no dia 11 de julho, né? Pode ser no dia 10 também, na terça-feira. Ou então ele só volta pro jogo contra o Inter, que é no domingo seguinte. Se for até o final, o Brasil chegar na semifinal pelo menos, Nino já perde 9 ou 10 jogos do Fluminense e pode perder, inclusive, a ida das quartas da Libertadores se a gente avançar. E por último, Martinelli, que é o jogador que tá suspenso. Então, Martinelli, se não tem muito, só tá suspenso do jogo contra o Cerro, já tá de volta depois. Ainda tem Hudson também, mas esse eu não chamo de desfalque atualmente, né? Então é isso. Suas opiniões aí, como é que salva a centroavance? A zaga tá tranquila sem Nino? Martinelli, o problema é menor, é só pra um jogo. Vai com o André mesmo. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.